Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto que tem repercutido bastante, principalmente nas redes sociais, envolvendo o nome do jogador Ian Couto. Moleque que recentemente foi convocado para a seleção brasileira, tá vivendo um sonho, jogando pelo Brasil, seleção principal, todas essas coisas, só que tem uma polêmica no meio disso tudo. Pegaram uma coletiva dele ali falando com a imprensa, e aí foi perguntado sobre um jogador que ele tem como referência no futebol, e ele citou o nome do Daniel Alves. Prontamente isso aí virou prato cheio para mídia, o moleque tem sido massacrado, detonado nas redes sociais, e eu tenho algumas considerações muito importantes sobre tudo isso, até porque tem muita coisa errada acontecendo nisso aí, sabe? As pessoas detonar, humilhar o moleque lá na rede social do cara, botar ele pra baixo por causa dessa declaração, é uma parada muito maluca, mas eu tenho algumas considerações muito necessárias sobre tudo isso. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Ian Couto, seleção brasileira, redes sociais, mídia, imprensa, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada resenha, tu que tá me acompanhando aqui diariamente, está acostumado com todas essas coisas, com todos esses dizeres. Agora tô um pouco mais tranquilo, consegui bater os 1.000 inscritos, mas tô com uma nova meta, 10.000 inscritos. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, faz sua inscrição para ajudar, para fortalecer. Vou te convidar a dar uma olhadinha nas playlists, tem uma parte ali só sobre seleção brasileira, tem outra parte ali que eu coloco como título Além do Jogo, assim, quando eu comento sobre os assuntos extra-campo, geralmente que viralizam nas redes sociais, envolvendo jogador de futebol, treinador, essas coisas todas. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, tudo isso que está acontecendo com o Ian Couto, para mim é um esculacho, porque é simplesmente um jovem que está vivendo o sonho da carreira de todo jogador de futebol, que é vestir a camisa da amarelinha, sabe? E pegar uma parte da coletiva dele para, digamos que massacrar ou detonar um moleque por causa disso, não dá, sabe? E é até engraçado que, pô, tava vendo, acompanhando alguns detalhes da coletiva, quando soube que ele citou o nome do Daniel Alves, eu já sabia que em algum momento isso ia estourar, isso ia replicar e muitas pessoas começariam a criticar ele, como tem acontecido, sabe? E é uma parada tão louca de você compreender, porque, é, inclusive, um cara da imprensa, pô, do Sport TV, o Rizek foi lá e comentou sobre isso, que é um absurdo um jogador se portar dessa maneira. E aí é aquela coisa que um cara num grande veículo de comunicação pega uma, um acontecimento desse, joga uma fala dessa e tipo que, pô, joga praticamente muita gente que acompanha ele, que acompanha a emissora, contra o jogador. Isso aí é uma parada que eu nunca vou entender, sabe? E até, tipo assim, tem um exemplo muito claro, assim, que dá pra compreender toda essa situação, que dá pra explicar. Pô, muita gente hoje em dia ainda tem o Maradona como referência, sabe? Mas Maradona é um cara que dentro de campo jogava pra caraca, só que fora de campo é um péssimo exemplo, sabe? As atitudes, o que ele fazia na vida extracampo, sabe? Não é um cara pra você, tipo, seguir, como acompanhar, ou dizer que é um ídolo seu, sabe? Mas muita gente tem ele como ídolo, muita gente tem ele como referência, e pra mim, sendo sincero, não tem nenhum problema. De coração, de peito aberto, sabe? Mas qual o problema no meio disso tudo do Ian Couto ter o Daniel Alves como ídolo, como uma referência no futebol? Inclusive, explicando para vocês também, o Daniel Alves é um dos maiores laterais dessa geração atual. Acredito que todo moleque que joga bola, tá na base, querendo subir profissional, todas essas coisas, já tá no profissional, time principal, lateral direito, tem uma referência na carreira. Pô, qual lateral que você se espelha? Qual jogador na sua posição que você admira? Acredito que muitos moleques, principalmente aqui no Brasil, vai falar o nome do Daniel Alves, sendo sincero. Talvez outros falam o nome do Cafu assim, mas por agora, geração atual, Daniel Alves, não tem como fugir desse nome, principalmente lateral direito.
cara, pô, jogava pra caraca, conquistou todos os títulos possíveis, pô, vencedor, sabe? E não dá pra você querer apagar todas essas glórias dele dentro de campo pelos erros que ele cometeu recentemente, sabe? Tá preso até hoje na Espanha, tá em julgamento, a situação, todas essas coisas, certamente, pra estar esse tempo todo ali, fez besteira, errou, falhou, mas não dá pra apagar o que ele fez em campo pelos acontecimentos atuais na vida particular dele, sabe? É uma situação totalmente diferente. O que aconteceu na vida particular com o desempenho dele dentro de campo, o que ele fazia dentro de campo, o que ele conquistou no futebol. Então, o Ian Couto dizer o nome dele ali na coletiva, que tem ele como referência, um ídolo, foi por esse lado. Então, pra mim, isso aí não causou nenhuma surpresa, nenhuma polêmica no meio disso tudo. É até inusitado saber por que isso tudo causou uma polêmica, ao ponto dos torcedores irem lá na rede social do moleque criticar ele, sabe? Porque se você parar para conversar com um jogador de futebol atualmente, um lateral direito do futebol brasileiro, o moleque vai falar o nome do Daniel Alves, sabe? Que gostem ou não, o Daniel Alves conquistou coisa pra caraca, sabe? Então, pra mim, é uma situação que não é pra gerar nenhuma polêmica, de coração, sabe? Embora muita gente colabore para isso acontecer, como eu citei aqui o caso do André Rizek, do Sport TV, que simplesmente foi lá e citou o nome do Ian Couto, que ele errou, e todas essas coisas que ele se equivocou. Tem esse lado, mas, cara, se você for parar pra pensar, pra mim isso não é nenhum absurdo, sabe? Tenho certeza que muita gente, quando fala o nome do Daniel Alves hoje em dia, algum jogador que tem ele como referência, vai olhar por esse lado. O cara que conquistou praticamente todos os títulos dentro de campo e que jogava pra caraca, sabe? Essa é a referência de jogador brasileiro na lateral da geração atual. Tô falando do agora, sabe? Se for falar 20, 30 anos atrás, talvez dá pra citar o nome do Cafu, mas por agora é o Daniel Alves, mesmo com os erros, mesmo com as falhas. Então não dá pra você lembrar desse cara só por essas atitudes recentes. É a mesma coisa você citar o nome do Robinho, um moleque que marcou uma geração, que também falhou, que também errou, que fez besteira, mas um moleque que cresceu assistindo o Robinho, sabe? As conquistas, as glórias, a pedalada, o moleque que deu a primeira pedalada na vida no futebol por causa do Robinho. Mesma coisa você parar pra esse moleque, você botar o dedo na cara dele e falar que ele tá errado por ele falar que o Robinho é uma referência no futebol, é um ídolo pra ele, pelo que ele jogava dentro de campo, pelo que ele conquistou, pela pedalada que marcou a vida dele. É o mesmo exemplo, sabe? Então, é muito louco saber o quanto que as pessoas confundem tudo isso, assim, e massacram o outro, assim, por uma fala, por uma escolha relacionada a jogador que tem como referência. É muito louco saber como que as pessoas agem de uma maneira tão tranquila, assim, fazendo isso, e acha que tá correto, que tá ok, sabe? Eu nunca vou compreender uma parada dessa. Então, pra mim, os exemplos aqui que eu citei pra vocês são perfeitos. Quem hoje em dia ainda admira, idolatra o Maradona, uma figura totalmente controversa, tudo bem, mas você querer botar o dedo na cara do outro, porque o outro, digamos que tem como referência no futebol o Robinho, que fez besteira pra caraca, errou pra caraca, mas que tô falando do jogador Robinho, não tô falando que ele fez extra como jogador Robinho, ou um moleque da base, um cria, que tá crescendo no futebol, que tá aparecendo agora, e falar que botar o dedo na cara porque ele gosta do Daniel Alves, porque ele admira o jogador, o profissional, o que ele conquistou, o que ele ganhou, a maneira que ele jogava futebol, cara, isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é um absurdo, não existe. E é uma pena que muitas pessoas acham que estão corretas em colocar o dedo na cara do outro porque o outro admira ou gosta daquele jogador que na vida extracampo fez besteira pra caraca, mas que dentro de campo conquistou e ganhou praticamente tudo. Eu nunca vou achar isso normal. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam de toda essa repercussão do Ian Couto, a fala dele na coletiva, as pessoas detonando, as pessoas massacrando. O que vocês acharam disso tudo? Vocês acharam que o moleque acertou em ter citado o nome do Daniel Alves, que ele errou em ter se colocado dessa maneira? Deixe seu comentário aqui, faz sua inscrição no canal para fortalecer, deixa a curtida que é muito importante. É isso, rapaziada. Tamo junto!